Há uma história nas Escrituras que muitos evitam, uma narrativa que confronta nossa própria visão de justiça, honra e graça. Uma história que parece um escândalo, mas que se revela como parte essencial do plano soberano de Deus, a história de Judá e Tamar. Gênesis capítulo 38. Judá era filho de Jacó, neto de Isaque, descendente de Abraão, a linhagem da promessa. Seu nome significava louvor, e dele um dia viria o Rei dos Reis, o Messias prometido. Porém, antes que isso se cumprisse, Judá atravessaria caminhos escuros, marcados por culpa, fuga e arrependimento. Depois de participar na venda de José como escravo, o peso da culpa caiu sobre seu coração. A Bíblia diz que Judá desceu e se afastou de seus irmãos. Essa descida não foi apenas geográfica, foi espiritual. Longe da família, longe da presença de Deus, Judá buscou refúgio entre os cananeus, e casou-se com a filha de um homem chamado Suá. 3 filhos nasceram: Onã e Selá. Chegando o tempo, Judá escolheu para seu primogênito uma esposa, Tamar, uma mulher estrangeira, mas de dignidade, honra e caráter. Porém, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Tamar ficou viúva, sem filhos, para preservar o nome de seu marido. Segundo a lei do levirato, lei que ainda nem havia sido estabelecida por Moisés, mas já existia como tradição sagrada, cabia ao segundo filho, Onã, casar-se com Tamar para gerar descendência ao irmão. Mas Onã, desejando usufruir da herança sem dividir seus direitos, recusou-se a dar um filho a ela, e Deus o feriu também. Agora 2 filhos mortos. E Judá, em vez de reconhecer o juízo divino sobre a maldade de seus filhos, culpou Tamar. Temendo perder o terceiro filho, Selá prometeu a Tamar que quando ele crescesse, seria dado a ela. Mas era mentira. Era uma promessa vazia. Tamar foi enviada de volta à casa de seu pai, vivendo vestida de luto, esquecida, marcada pela vergonha. O tempo passou. Selá cresceu. E Judá não cumpriu sua palavra. Tamar, no entanto, não era uma mulher comum. Ela conhecia a justiça. Ela sabia que o nome de seu marido não deveria ser apagado da terra. Ela sabia que diante dos homens era invisível, mas diante de Deus era vista. Então, quando Tamar soube que Judá estava indo a Timna para tosquear suas ovelhas, ela tomou uma decisão ousada. Ela tirou as vestes de luto, cobriu-se com um véu e se colocou à beira do caminho. Judá a viu, e não reconheceu quem ela era. Pensando tratar-se de uma prostituta, aproximou-se. Mas Tamar, sabendo quem ele era, não pediu dinheiro, pediu um penhor. O que me darás para que eu esteja contigo? Mandarei um cabrito do rebanho, disse Judá. Mas Tamar respondeu: então dá-me um penhor até que mandes o cabrito. Judá entregou seu selo, seu cordão e seu cajado, símbolos de sua identidade, sua autoridade e sua linhagem. E Tamar concebeu dele. Depois, ela voltou para sua casa e vestiu novamente as roupas de luto. Judá enviou o cabrito, mas a mulher não foi encontrada, e assim, ele guardou silêncio, envergonhado. 3 meses se passaram, e anunciaram a Judá: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e eis que está grávida. Indignado, cego à própria culpa, Judá declarou: trazei-a para fora, e seja queimada. Mas antes de ser levada, Tamar enviou uma mensagem: do homem a quem pertencem estes objetos, eu concebi. Reconhece, eu te peço, de quem é este selo, este cordão e este cajado. O silêncio caiu. Os olhos de Judá se abriram. A verdade pesou como pedra sobre seu peito. E Judá disse diante de todos: ela é mais justa do que eu, pois não a dei a meu filho Selá. Tamar não apenas viveu, ela foi honrada. Chegou o tempo do nascimento. Havia gêmeos em seu ventre. No parto, uma mão surgiu, e a parteira amarrou um fio escarlate. Mas o outro filho irrompeu primeiro, rompendo o limite, abrindo caminho onde não havia caminho. E por isso seu nome foi chamado Pérez, aquele que rompe. Daquele filho nasceria uma linhagem. De Pérez veio Esrom. De Esrom, Arão. De Arão, Aminadab. De Aminadab, Naasson. De Naasson, Salmão. De Salmão, Boaz. De Boaz e Rute, Obed. De Obed, Jessé. De Jessé, o rei Davi. E 1000 anos depois, da linhagem de Davi nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O Messias veio não apesar da história de Judá e Tamar, mas por meio dela. Porque Deus não escolhe vasos perfeitos. Ele escolhe vasos quebrados, e os enche de glória. Nenhuma história está perdida. Nenhum passado é irreversível. Nenhuma vida está fora do alcance da redenção. Se Deus transformou o erro de Judá em uma promessa eterna, se Deus restaurou a dignidade de Tamar diante daqueles que a esqueceram, então Deus pode transformar a sua história também. Porque a graça não é para os que merecem. A graça é para os que precisam.